Olá, começa agora mais um episódio do Laudo Med Talks, o podcast do Sindicato dos Médicos do Ceará. Eu sou Leonardo Alcântara, presidente do Sindicato dos Médicos, e o episódio de hoje a gente vai falar sobre a acupuntura. O tema mais especificamente é o que o médico generalista precisa saber. A acupuntura é uma modalidade terapêutica milenar que surgiu no Oriente e aqui no Brasil foi reconhecida como especialidade médica pelo Conselho Federal de Medicina em 1995. Para falar desse assunto, convidei os médicos Dr. Agamenon Honório, doutora Vanessa Gomes e Dr. Eriston Nogueira. Então, estão todos aqui com a gente, presenças ilustres, expoentes da acupuntura médica cearense. Inicialmente, queria apresentar o Dr. Agamenon Honório, que é médico psiquiatra, homeopata e acupunturista, mestre em Ciências Médicas pela Universidade Federal do Ceará, ex-presidente da Sociedade Médica Brasileira de Acupuntura de 2005 a 2007, diretor do Centro Integrado de Acupuntura Médica e coordenador do curso de formação de acupuntura pelo Ciano. Doutor Agamenon, para a gente começar essa nossa conversa, a gente podia falar um pouquinho da história da acupuntura, né? A acupuntura tem séculos, né? E eu acho que o nosso médico, ele tem muita curiosidade de como tudo isso começou e principalmente como tudo isso começou aqui no nosso Ceará. Bom dia, presidente, bom dia a todos da mesa que estamos aqui reunidos. Uma satisfação estar aqui e saber que as nossas associações, como sindicatos, a Associação Médica Brasileira, o Conselho, ele tem que estar integrado nessa nossa visão do médico a respeito das especialidades. E isso é importante porque fortalece cada vez mais. É esse o fortalecimento que nós buscamos sempre, para que nossa categoria ela possa ter essa qualidade de atender as pessoas dentro das especialidades e impedir que haja, como diria assim, invasões de outras categorias, o que acontece muito no nosso país. Então, a importância desse momento agora, eu vejo que cada vez mais fortalece. Então, a acupuntura ela tem uma história bem antiga, como você falou, secular e milenar, na verdade, porque ela surgiu na China antiga em torno de 2000 anos antes de Cristo. Então, era o estabelecimento, a sistematização desse procedimento, ele foi, ao longo dos anos, foi cada vez mais se estabelecendo nas dinastias, até se chegar ao Ocidente, na década de 50, chegou aqui no Brasil, através dos imigrantes chineses que vieram para São Paulo. Um dos expoentes foi o Dr. Frederic Speth, que fez cursos de acupuntura para médicos e foi fundada a Associação Brasileira de Acupuntura dessa data. E depois se foi fundada a Sociedade Médica Brasileira de Acupuntura, que congregava médicos. Então os médicos o que viram? Que a acupuntura ela funcionava. Por que ela tratava de determinadas doenças em que os resultados eram muitas vezes imediatos e resultados surpreendentes? Foi quando a acupuntura ela adentrou nas universidades e com a formação e a associação médica se validou a acupuntura. A validação da acupuntura através de trabalhos científicos, através de publicações, porque na verdade nós tínhamos quase nada de publicações anteriormente, só publicações de alguns escritos chineses. Então começou o Ocidente a dar uma atenção a acupuntura. No Ceará não foi diferente, porque nós, na década de 90, antes mesmo de ser reconhecida pelo CFM, que nesse momento, em 95, nós estávamos na China, quando soubemos do reconhecimento do CFM, da acupuntura, como especialidade médica. Nós fizemos uma festa imensa. Nós estávamos lá, um grupo de médicos, os dinossauros, os pioneiros, né? Então, você estava em loco lá na China. Em loco na China. Nossa, então o CFM reconheceu. Nossa, então foi uma festa imensa. Então foi uma alegria muito grande. Porque a primeira vez que eu fui à China foi em 95, justamente com os primeiros. Eu posso dizer assim, eu sou dos segundos dinossauros, né? Porque os primeiros foram meus professores. Então, foi lá mesmo que tivemos a ideia de fazer com que a acupuntura fosse estabelecida e divulgada nas universidades e nas associações e sociedades médicas. Então, em 1995,
pouco mais depois de 95, a gente fundou a Sociedade de Acupuntura local, estabelecemos os cursos de acupuntura de pós-graduação, né? E daí hoje nós já temos assim 19 turmas já foram formadas. Isso aí é importante, por quê? Porque a acupuntura começou a ser tratada como se fosse um tratamento que qualquer um pudesse fazer. Quer dizer, você via muitas vezes cartazes ou locais, até em cabeleireiros, dizendo faça acupuntura. Então não é bem assim, porque é uma especialidade médica que tem uma validação científica, porque o que nós sabemos é que quando as agulhas de acupuntura elas são introduzidas em determinados planos, pele, tecido celular subcutâneo, músculos, onde tem receptores, vai evocar resposta do sistema nervoso central. E daí a liberação dessa substância que a gente pode discorrer ao longo dessa entrevista. Perfeito, muito obrigado, Dr. Agamenon. Eu queria fazer uma pergunta agora para o Dr. Nogueira. Dr. Nogueira é médico, anestesiologista, acupunturista, homeopata e termologista. Atua no ambulatório de acupuntura, serviço de dor do Hospital Geral de Fortaleza. Também é membro da Associação Brasileira de Termologia, Sociedade Brasileira de Anestesiologia e Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura e o atual presidente da Regional Cearense da Acupuntura. Não é isso, doutor Nogueira? Isso. Eu queria complementar o que o Dr. Agamenon já falou em relação a gente conversar um pouquinho sobre a formação, para a gente esclarecer esse médico jovem e às vezes nem tão jovem que desconhece ainda como é que é a formação do acupunturista. E a gente vinha falando antes de iniciar a gravação, o Dr. Nogueira falou que a acupuntura teve todo um processo de reconhecimento pelo CFM, depois adentrou nas universidades, mas a gente falou antes de começar que a gente achava ainda incipiente essa exposição do estudante de medicina à acupuntura na universidade. Como é que está isso? Existem universidades que têm cadeiras, isso aí é uma coisa que ainda a gente precisa avançar, e a partir daí a formação do médico, né? Terminou a faculdade de medicina, como é que esse médico ele consegue ser acupunturista? Bom, nós temos a grade curricular, né, onde as especialidades são contempladas, e algumas com mais tempo, outras com menos tempo. Atualmente, a acupuntura não é ensinada na grade curricular das universidades, nem federais, nem particulares. Eu vejo como um trampolim, onde o estudante, tendo contato com a matéria, ele desperta, né? Da mesma maneira como eu, anestesista, que fui acostumado a curvas de dose-resposta, me vi atraído pela acupuntura e hoje sou presidente da associação, do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura da Federada de Ceará. Então, atualmente, como é que o estudante de medicina toma contato com a matéria acupuntura? É através de optativas, né? São matérias optativas. Então aquelas cadeiras optativas já tem na grade, ou seja, alguns vão fazer, outros não, né? Nós temos alguns dinossauros, né? Que conseguiram inserir isso aí lá, né? Porque também não deram de graça, né? Há muito tempo já vem, né? Eu também já consegui dar aula na faculdade particular, mas não foi assim, não durou muito tempo. Perfeito. Porque problemas internos Mas, assim, necessitaria que o MEC, né, estabelecesse a acupuntura como matéria e que passasse a fazer parte da grade curricular. Aí, assim, dessa maneira, não haverá no futuro, né, médicos que desconheçam a acupuntura. Como a gente sabe que hoje em dia, né, alguns decanos da medicina ainda acham que a medicina está incluída entre os charlatanistas, né, práticas assim, enganatórias, né? Quem conhece a dificuldade que é reconhecer uma especialidade médica sabe que isso passa longe da verdade, até pela base científica que tem que ter, né? Então, infelizmente, ainda isso pode existir
E o nosso papel aqui é exatamente esclarecer esse médico de como é densa e difícil a formação de acupunturista. Né? Hoje eu tenho mais tempo de pós-graduação do que de graduação. A graduação são 6 anos. Então eu tenho 2 anos de homeopatia, 2 anos de acupuntura, 2 anos de termologia, e aí vai. Então, aqueles que se propõem a continuar se aprofundando na arte de curar, tem que fazer cursos extras, né? E só assim é que a gente, digamos assim, a gente encontra os semelhantes, né? São aqueles que perseveram de que nem tudo foi ensinado, nem tudo foi aprendido. Então, há ainda assim outras maneiras de se abordar a saúde, de se abordar o indivíduo. Perfeito, muito obrigado. Eu vou fazer uma pergunta agora para a doutora Vanessa. A doutora Vanessa Gomes é médica acupunturista e oftalmologista, formada pela Universidade Federal do Ceará em 1996 e atual secretária do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura no Ceará e ex-presidente do Centro Cultural do Ceará, com livros publicados e participação em diversas antologias. Em julho desse ano vai publicar seu próximo livro, Entre Rios e Civilizações. Se quiser falar um pouco do livro também, fica à vontade, Vanessa. Na Bienal de São Paulo. Olha que bacana. Tem que mandar o convite aí pra gente quando for ter o lançamento de fato. Vanessa, indo agora para o dia a dia na clínica de acupuntura, eu acho que os colegas têm muitas dúvidas. Uma das dúvidas: eu preciso ir primeiro no automédico para ser encaminhado para acupunturista? A outra dúvida é as principais aplicações que vocês têm que vocês veem no dia a dia da acupuntura. Certamente existem patologias mais prevalentes. E se houve alguma modificação nessa questão da Covid, né? A Covid é um tema relevante para toda especialidade médica. Eu queria saber se também mudou a prática de acupuntura nesses últimos anos aí da pandemia. Bom dia, Leonardo, pelo convite, muito obrigada. Bom dia a todos que estão aqui conosco na mesa. Com relação à parte médica, nós acupunturistas somos médicos, então nós temos todos 6 anos de formação da área médica. Depois nós fazemos as provas para entrar no curso de especialização, na residência de acupuntura, para depois sair com a especialização. Então, nós temos no CRM registrado, ficamos com RQE, ou seja, tem todo um trâmite para se tornar um médico acupunturista. Então, nessa área aí, que vem assim já desde, como o Agamenon falou, desde 95 com uma especialidade médica, para o paciente chegar a ser atendido por um médico acupunturista, ele pode ir direto, pois nós somos médicos, nós temos toda a formação para atender o paciente desde o início de qualquer sintoma, de qualquer patologia. Nós temos também, como pela toda a formação aqui ocidental e oriental, que é a medicina tradicional chinesa, então nós pedimos exames, desde que necessite, exames de sangue, exames de imagens. Muitas vezes são casos que nós atendemos, mas que necessitam cirurgia, então nós temos que ter esse conhecimento para a hora da indicação correta de um procedimento cirúrgico, de um encaminhamento para outro colega. Então, não necessariamente o paciente tem que vir já indicado por outro colega médico. Nós recebemos na clínica muitos por encaminhamentos de ortopedistas, de ginecologistas. Toda a área reumatologista tem um contato muito próximo conosco, todos que trabalham na parte de dor. Hoje em dia o atendimento está muito focado na parte de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico. Eu atendo atualmente consultório desde crianças de 8 anos de idade, de 8 a 88. Nós temos que interessante. Então não tem contraindicação a acupuntura para público infantil, não existe nenhum tipo de contraindicação. Existe algum tipo, aproveitando, existe alguma contraindicação? Existem algumas contraindicações durante o tratamento. Por exemplo, existem pontos que nós não podemos fazer em gestantes. Gestante faz acupuntura, mas tem pontos que são proibidos e que nós temos que ter uma determinada cautela nessa utilização. Por exemplo, pacientes que têm marca-passo, então nós não vamos utilizar a parte de eletroestimulação, que é a gente usa a agulha, mas você pode colocar um aparelho de eletroestimulação para acentuar mais ainda, liberar uma quantidade maior de substâncias
analgésicas e anestésicas. Então, nesses com marca-passo, não convém colocar. Tem pacientes também que têm alguma alteração da parte sanguínea, que tem uma tendência maior ao sangramento. Então, tanto o cuidado deve ser maior. Nós temos que lembrar que a acupuntura, ela é uma técnica, é um procedimento invasivo. Por isso que é da área médica. Então, se é um procedimento invasivo, pode ter alguma coisa com relação a sangue, pode sangrar. E se a pessoa já tem alguma discrasia sanguínea, isso pode causar alguma alteração maior. Então, nós temos que saber, durante a nossa formação, a profundidade que é colocada a agulha. Então, nós temos que ter um bom conhecimento de anatomia, um bom conhecimento de fisiologia. Então, tudo isso é exigido de neuroanatomia, neurofisiologia, para que os pontos utilizados na acupuntura tenham um bom resultado. Então, essa é a nossa prática do dia a dia. Com relação à atualidade, então nós recebemos atualmente muitos pacientes que têm essa parte da emocional, que a pandemia mexeu bastante, mas muitos casos de pacientes agora pós-Covid, que apresentam, sim, casos de dores difusas, de mialgia mesmo, alterações mesmo da parte psicológica e central, até com relação à parte da memória, concentração, alterações no sono. Recebi também alguns com relação ainda à parte respiratória, mesmo já tendo ficado curados do Covid, mas sentindo fadiga, falta de ar. Então, todos esses casos são os que a gente vem acompanhando atualmente e sem puxar a sardinha para o nosso lado, mas assim, os resultados realmente vêm sendo bem interessantes nessa área pós-Covid. Além da imunidade também, que existem certos protocolos que são utilizados na acupuntura para o aumento na imunidade, essa melhora, além do relaxamento, do bem-estar das pessoas que estavam mais sedentárias ou dentro de casa. Então, assim, de resultado vem sendo bem legal. Muito obrigado, Vanessa, pelos esclarecimentos. E eu abro a mesma pergunta aos demais colegas, né? Doutor Agamenon, doutor Nogueira, se realmente sentiram alguma diferença aí na atuação do consultório aí em relação à pandemia ou outros pontos que queiram levantar? Em relação à pandemia, sem dúvida, acho que todos sentiram, né? A pandemia, ela tem, né, assim, é uma nova realidade, né? Eu posso falar a respeito do Covid porque tive Covid. Então, assim, o que as alterações que apareceram do pós-Covid, de memória, das emoções, da ansiedade, depressão, de dores, fadiga, como a doutora falou. E eu até escrevi um livro no capítulo a respeito das doenças mentais ou as pós-Covid, principalmente os quadros de ansiedade e depressão. E a acupuntura, ela tem uma ação muito importante porque nos mecanismos de ação da acupuntura, ela modula o sistema nervoso central. E é nessa modulação em que há incremento da produção de neurotrofinas, de substâncias que são os mediadores químicos, principalmente a serotonina, a noradrenalina, e com isso os trabalhos mostraram que quando o paciente entra no processo depressivo, a acupuntura tem um funcionamento antidepressivo como se fosse um antidepressivo medicamentoso. Quer dizer, é um mecanismo natural do nosso corpo que nós podemos estimular. É um estímulo feito através de um mecanorreceptor, de uma agulha de acupuntura, de uma eletroestimulação, como ela falou. Por isso a importância, aí eu volto ao caso de dizer por que é feito por médicos, porque além de ser invasiva, é importante que a gente tenha esse conhecimento de anatomia, fisiologia, de fisiopatologia e saber se a indicação da acupuntura é preciso para isso. Porque há um prognóstico, há um diagnóstico e um prognóstico. Você tem que acompanhar. Nem todo tratamento pode ser feito com acupuntura. Eu posso encaminhar um paciente que eu estou fazendo acupuntura para outra especialidade também. Quer dizer, coisa que um leigo, um não médico, não teria uma visão de tratar o seu paciente da maneira adequada. Esse é o perigo que há em relação à acupuntura em ser feita por não médicos, né? Então, essa grande importância, essa formação do aluno, porque houve durante um tempo uma certa resistência das nossas associações em relação a tudo que é novo. A gente sabe disso. A homeopatia, a acupuntura, tudo é uma coisa nova. Ozonioterapia, como se fala muito também agora. Tá? Então, houve uma certa
reticência, uma certa resistência. Mas hoje você falar para o médico que a acupuntura ela tem uma validação científica. Se o médico ele quiser saber disso, ele pesquisa e ele vai encontrar trabalho científico com essa validação da acupuntura. Então, por isso que é importante ser colocada no currículo médico, já teve como cadeira optativa, mas posso dizer, no Brasil nós temos 3 locais que têm residência médica. Um em Recife, né, com o doutor Disseu Lavor, que foi nosso guru, né, nosso professor, em Ribeirão Preto também, e tem em Florianópolis. Então, tem 3 universidades que têm residência médica. E a tendência é essa, ter residência médica na formação do médico acupunturiatra, como até a gente pode falar, né, com esse sufixo que foi colocado. Acupunturiatra. Perfeito, isso. Perfeito. Não é? Então, assim, hoje nós temos cursos no país inteiro, na sociedade, por exemplo, em Fortaleza, no Ceará, nós temos o curso, eu sou responsável por este curso, nossos professores que são daqui também, que trazemos de outras universidades, uma formação de 24 módulos, com aulas divididas em práticas, teóricas e práticas. Temos até um novo curso a iniciar no mês de maio. E importante para aquele aluno que terminou a faculdade, que está no PSF, que está no MEC da família, uma ferramenta de muita importância. Perfeito. E a acupuntura, já que a gente falou disso, né, o pré-requisito é, obviamente, ser médico, né, para o curso. Sim. Mais algum pré-requisito, doutor Agamenon? Não, principalmente. Perfeito. Terminou a faculdade de medicina, ele pode fazer a sua especialização. Porque ele vai fazer a especialização, como ele foi fazer uma prova de residência médica também. Se ele passar na residência médica, ele vai fazer aqueles 2 anos de residência, assim também como a acupuntura. Mas quando ele termina um curso de acupuntura, que ele é reconhecido pela Associação Médica Brasileira, com a chancela da associação, ele se submete a uma prova de título de especialista. Ele está habilitado, mas ele não é especialista. Então, após o término do curso, ele está habilitado a fazer a prova de TEAC, que a gente chama de prova de especialista, título de especialista de acupuntura, né? E ele faz quando ele conclui o curso. Se ele conclui o curso, ele passa naquela prova, então eles têm a especialidade de acupuntura. Perfeito, é o mesmo rigor, né, que todas as outras especialidades têm, né? Sim. Todos os mesmos critérios para que a gente tenha profissionais realmente capacitados para atender a população. Entrando num tema muito importante, a gente sabe que a legislação em vigor hoje, ela já reconhece que o exercício da acupuntura é exclusivamente do médico. Isso é importante mostrar e falar para todos vocês, médicos, que a legislação que vigora é esta, né? E todos nós já vimos, né, ofertas das mais diversas, de pessoas com formações mais diversas, às vezes até sem nenhuma formação, né? Muitas vezes se avorando ali como acupunturista, né? E aí eu queria passar a bola para os 3, na verdade, nesse sentido, né? Para reforçar essa questão da legislação e como é que está esse trabalho, né, dentro do Colégio Médico Brasileiro, para cada vez mais mostrar para a sociedade, mostrar para os médicos a importância, né, como já foi falado aqui anteriormente, do profissional ter a formação médica para que ele seja um acupunturista, acupunturiatra, né? Eu tenho até dificuldade de falar, né? Essa aí para mim também é nova hoje. Então, passo a bola para quem quiser falar um pouquinho dessa questão aí. Doutor Nogueira, que é o presidente Nogueira, da por favor, pode discorrer. Bom, todas essas práticas que têm mais de 1000 anos de existência, elas têm as bases primitivas, né, onde elas foram, digamos assim, forjadas, e elas têm a sua tradução para o moderno, né? Então, quando a acupuntura foi forjada, foi concebida, falava-se em astros, né? Falava-se em comportamento animal, falava-se em dia e noite, quente e frio, que eram os elementos científicos daquela época. Então, ainda hoje, um dos diagnósticos que se faz em acupuntura é o dos 8 elementos, os 8 princípios. Se é quente, se é frio, se está no interior, se está no exterior, né? Se é yang, se é yin. E aí o que
essa linguagem antiga traz para o presente? Se ela é ensinada exclusivamente com aquela linguagem, o que vai acontecer? No presente, não vai parecer medicina. Perfeito. Não vai parecer medicina. É como você ler um papiro que foi escrito há 3.000, 4.000 anos. O livro mais antigo que a gente consulta tem 3.500 anos, que é o livro do Imperador Amarelo. Ainda hoje, os aforismas que tem lá, como a gente também cita os aforismos do Hipócrates, né, que são antigos e que já foram revisados, né, e que já foram dados uma repaginada. Isso, uma nova roupagem para os tempos atuais. E aí, o que acontece? Eis que faço novas todas as coisas. Aí entra a tecnologia, entra o aperfeiçoamento do diagnóstico, entra o aperfeiçoamento da farmacologia, né? Onde a grande diferença entre todas as práticas que a gente é submetido durante a faculdade é a questão do diagnóstico. Então, um paciente que chega com câncer para você não pode deixar ele sair de lá com uma sessão de acupuntura. Ele tem que ir para o oncologista, ou pelo menos com uma sequência de exploração, né, de tentar fechar o diagnóstico dele. Então, quando ele chega lá no oncologista, aí ele vai aprofundar o diagnóstico. A doença miofascial, que hoje é digamos assim, é o máximo da acupuntura, né? É onde a gente mais trabalha. Os músculos, eles respondem às emoções. Então, hoje, como o Covid-19, né, ela afeta a ansiedade, né, e a ansiedade, por sua vez, se expressa no estômago, e aí o estômago invade o esôfago e vem aqui para C5, C6, vai dar um monte de pontos miofasciais na cintura escapular. Mas o que tem a ver o estômago com as minhas dores nas costas? Se você olhar individualmente, do ponto de vista territorial, ela não vai ter nada. Mas se você fizer a integralização entre os sistemas, entre a emoção e a manifestação, que é o que a acupuntura contempla, é uma visão mais ampla, né? E aí você vai vendo que aquelas expressões de que o vento invadiu um determinado órgão, né, que é uma invasão de vento, na realidade se traduz para os nossos dias atuais em inflamação. E a inflamação, ela tem que ser tratada como uma entidade e aí você tem que ver o que é a causa da inflamação. Por que o órgão está afetando? Aquele órgão, aquela manifestação, ela é pontual ou ela é resultado de uma disfunção orgânica? Tá entendendo? Então, por exemplo, a gente sabe que quando faz laparoscopia, uma das queixas é a dor do ombro direito. Aí vem a dor referida. Então, o fígado se manifesta no ombro direito. O estômago se manifesta no ombro esquerdo. E essas nuances a gente aprende quando estuda acupuntura. Então, o acupunturiatra, ele é um médico que tem a oferecer para o paciente mais 2 anos de estudo que ele consegue entender sintomas que a medicina tradicional
não enxerga, digamos assim. Perfeito. Então, de fato, está muito demonstrada a importância dessa interação, até para o paciente não ser prejudicado, né? A gente não pode perder diagnóstico, como foi colocado, de um câncer ou alguma outra doença que precisa da intervenção de um outro profissional, porque o profissional acupunturista, que não é um acupunturiatra, poderia trazer esse tipo de prejuízo, né? Então, e a legislação hoje, ela já vê isso, já o que está em vigor é exatamente o que a gente vem falando, né? O STF já reconhece, né, essa atuação como sendo exclusivamente médica, e é importante que as entidades, que os médicos primeiro saibam disso, que eles informem a população acerca disso, e também que a gente cobre, né, tanto autoridades quanto as próprias entidades médicas, como essa que a gente está aqui, para que elas atuem em prol de fortalecer essa necessidade de que a formação médica ela é imprescindível para você formar um profissional em acupuntura. Mais algum ponto que queiram ressaltar, doutora Vanessa, doutor Agamenon, em relação a esse exercício profissional, os problemas como é que a gente pode, né, o que vem acontecendo e como é que a gente pode atuar para cada vez mais fortalecer esse entendimento que já é legal? Sim, a luta atual, existe um projeto de lei número 5983 de 2019, que ele estabelece a profissão de acupunturista, uma profissão, né, que não é um nível superior, e que se esse projeto ele fosse aprovado, qualquer pessoa poderia fazer acupuntura, o que é um absurdo no nosso meio, porque a gente tem que salvaguardar o paciente, a defesa do paciente. Sabe? É a defesa profissional e a defesa do paciente. Quer dizer, aquele paciente ele está que não é tratado por um médico, ele está sujeito a um risco. Esse risco é invasivo, esse risco é o retardo de um diagnóstico. Muitas vezes teve problemas no mundo inteiro, no Japão, por exemplo, que não se exigia formação médica. Muitos problemas aconteceram no Japão, porque se tratavam de doenças que precisavam de uma intervenção de outra especialidade, ou uma intervenção cirúrgica, e era tratado como se fosse uma estagnação da energia, quer dizer, da linguagem que o Dr. Nogueira falou, e que não era interpretada da maneira atual. Então, é um risco? Esse momento é o momento que a gente conclama toda a classe médica para esclarecer em relação a esse projeto de lei nefasto, porque não é um projeto que venha trazer benefícios para a população, né? E que as associações médicas, como os sindicatos, o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica, elas possam entrar nesse conjunto e nessa defesa, salvaguardando principalmente, não somente o médico, mas também a população em geral, que corre um risco de ter uma qualidade de tratamento piorada e muitas vezes um risco como um acidente. Perfeito. Vanessa, por favor. Completando o que o Dr. Agamenon está falando, eu tive, só para esclarecimento, assim, 2 casos que me chamaram bem a atenção no consultório. Um deles foi de uma pessoa que já fazia acupuntura comigo e ela pediu para um atendimento extra, porque estava sentindo uma dor abdominal forte e tinha certeza que a acupuntura ia resolver. Quando eu fui examinar, fui fazer manobra salvo, fui ver tudo, eu disse, olha, eu acho que é um apendicite. Vou pedir o exame agora e você vai avaliar. Posso até fazer a acupuntura para um alívio da sua dor nesse momento, mas não vai resolver o seu caso. Realmente era um apendicite aguda, ela estava entrando no caso, e foi para a cirurgia no mesmo dia. Assim como o outro era um abscesso. Foi a mesma coisa, pediu para ser atendido porque estava com uma dor muito forte. Então eles normalmente vêm pela dor. E o que seria feito? E a mesma coisa, assim, muitas pessoas procuram ter alergia a medicamento, e aí quando eu olhei era um abscesso, então assim, tinha que ser drenado, tinha que entrar com antibióticos, assim. Então nós como médicos, nós temos a hora certa, sim, nós usamos muitas vezes, precisa de corticoide, entramos no corticoide, precisa de antibiótico, entra no antibiótico. Então nós temos que saber esse limiar e diferenciar as patologias. É uma gama muito grande de patologia que a acupuntura abrange, mas também existe outra parte, nos dias atuais nós temos muita tecnologia, muitos procedimentos que podem ser realizados de uma forma bem mais rápida.
Então, seria completando o dele. E uma das coisas que a gente precisa ver, assim, nessa parte da medicina tradicional chinesa, o de importante, assim, para aqui no caso, falando até para os próprios pacientes já, assim, que tudo o que vem para o nosso organismo, muitos saem de lá, assim, aquela sensação de leveza, de alívio, são substâncias liberadas a nível cerebral. E ver que o nosso organismo, nós precisamos respirar bem, não é, professor Agamenon? Com certeza. Respirar bem, boa alimentação, boas emoções, a parte de atividade física. Então, nós temos um contexto para essa área da saúde. É um dos nossos papéis também orientar os pacientes com relação a esse estilo de vida saudável. Por isso que a acupuntura também é utilizada na forma de prevenção de doenças. Eu gosto muito da área preventiva, então eu utilizo muito nessa parte. Por isso que atuo também em áreas assim, crianças e jovens. Perfeito. Por favor, doutor Nogueira, por favor, a conversa aqui é aberta, não pode interromper a qualquer momento. Assim, a acupuntura ela não para de crescer, né? Porque ela é baseada em princípios. E princípios estão acima das leis, né? Então, princípios regem o universo. As leis, elas explicam as ocorrências, os fenômenos. E eu e a doutora Vanessa, nós temos especialização em termologia, né? Então, a acupuntura, ela pode ser toda, pelo menos até onde eu consegui avançar. Há 15 anos eu faço a termografia de infravermelho. E toda a acupuntura pode ser explicada à luz da termografia de infravermelho. Eu, como anestesista, fazia a pergunta: por que todo mundo tem uma maneira de diagnosticar e a acupuntura é somente empírica, né? É somente história clínica, né? É somente evolução clínica. E como a acupuntura é ensinada em termos de energia, aí eu fui para os professores da faculdade para saber de onde como é que eu fazia para medir essa energia. E aí o diretor do departamento de física da UFC disse: olha, você tem que destruir o objeto e medir a quantidade de calor que sai de dentro desse objeto. Eu disse: mas eu não posso fazer isso com um ser humano. Perfeito. Não é recomendável. Aí ele disse: pois então faça o seguinte, lhe serve se você medir a energia em trânsito? Ele disse: pode-se medir isso? Energia em trânsito é calor. E é o que a termografia faz. Ela registra, ela tem um sensor que captura o infravermelho e transforma esses valores em temperatura. O software do computador transforma esses valores de temperatura em cor. E aí ele dá um mapa térmico de todo o indivíduo, onde os pontos de acupuntura podem ser frios ou quentes, yin ou yang. Eles podem estar atrapalhando o fluxo do curso de um nervo, por exemplo. O nervo, quando ele é inflamado, ele faz uma doença que a gente chama hoje de neuropatia. Então ele tem o processo inflamatório, que emana calor, e tem o processo neuropático, que é mediado pelo sistema nervoso simpático, que é frio, porque provoca vasoconstricção. Então hoje a gente já consegue ver os efeitos do agulhamento, tanto na hora que você coloca a agulha, como você tem como acompanhar a resposta do indivíduo ao longo do tratamento e ter como dar alta. Perfeito. E aí com a termografia você vê, inclusive, os órgãos que estão afetados e a projeção daquele adoecimento nas extremidades, na superfície do corpo. Perfeito. Fazendo analogia, então é como se fosse um método complementar, né? Sim. Que complementa e ajuda tanto na programação terapêutica, acredito no diagnóstico, programação terapêutica e avaliação de resultados. Seria isso que a termologia faz. Faz 15 anos que eu faço termografia e que eu dou aula nos
nos congressos de acupuntura, para você ver como é difícil trazer novas tecnologias. Perfeito, maravilha. Eu queria avançar aqui um pouquinho no seguinte aspecto: o acesso desses pacientes à acupuntura. Como é que está o acesso, tanto na questão de convênios, planos de saúde, principalmente a ANS aqui regulamenta esses contratos de planos de saúde. Então, assim, esse acesso através dos convênios já é restrito? Existe algum código ou algum convênio que não dá, não algum convênio, mas existe alguma restrição ainda, existe alguma luta ali através da ANS para autorizar alguma coisa ainda para que os convênios façam isso com seus pacientes? E o outro braço, o braço público, né? O Dr. Nogueira, como eu já li aqui no mini currículo, né? Ele atua no Hospital Geral de Fortaleza. Como é que está o acesso à acupuntura no SUS, né? Então eu gostaria de deixar essas duas perguntas aí e deixo aberto aí para quem quiser falar um pouquinho sobre isso. No SUS, o encaminhamento é feito pelas clínicas. As clínicas encaminham a acupuntura. Quando eu comecei lá no Hospital Geral, eu próprio levava as agulhas. Depois o hospital passou a fornecer. E assim que as clínicas souberam de que tinha serviço de acupuntura, aí começou a fazer fila, inclusive. Né? Então eu tinha uma média de 16 atendimentos por expediente e tinha fila de espera. A fila de espera por falta de médico, não, por excesso de contingente. Tinha mais gente procurando do que... O pessoal da neurologia descobriu que tinha acupuntura e passou a mandar paciente. Encaminhar. O pessoal da ortopedia descobriu que tinha acupuntura e mandou o paciente. O pessoal da reumatologia passou... Aí o que aconteceu? Como só tinha um, aí começou a fazer fila. Então hoje o nosso grande problema, que eu acho, é o contingente de acupunturiatras é menor do que a necessidade. Porque na clínica privada, não sei se você já observou isso, mas os pacientes estão cansados dos efeitos colaterais dos medicamentos. E eles estão descobrindo que a acupuntura, por não usar droga, tem menos efeitos colaterais. E daí essa necessidade, desculpa aí interrompendo, a necessidade de ter concursos, sabe? Concurso médico para prefeitura. Esse é um ponto importante. Para fortalecimento do SUS, importantíssimo que isso ocorra, porque a oferta ela é pouca, da demanda que é muito maior. Eu quando comecei a fazer acupuntura, se o gestor não contratar, não vai ter, né, doutor Agamenon? O gestor, na hora que ele vai fazer o descritivo lá, eu quero um oftalmologista, eu preciso de um psiquiatra, eu preciso de um anestesista, um radiologista, cadê o acupunturiatra? Então, assim, abrir vagas para que possa ter concursos públicos e daí até fortalecer cada vez mais o nosso SUS. Eu comecei a fazer acupuntura aqui em Fortaleza, foi no ano de 1990, 91, há muito tempo. Você imagina, fazer acupuntura naquela época era um desafio. Um desafio porque a classe médica dizia, o que é isso? O que você veio de onde, né? Fazer o que? Acupuntura. Mas eu fiz no antigo Instituto de Previdência do Estado do Ceará, que era o IPEC. E depois que o IPEC foi dissolvido, fui para a CESA, aí fui para o Hospital de Becejana. Lá eu fui para broncoscopia, tratar aqueles pacientes com sequelas de dores pós-cirurgia torácica. Nossos colegas gostavam, puxa vida, quantos pacientes estão diminuindo a ingesta de medicamentos, você está sendo assim uma coisa muito importante. E levei os alunos para lá, para o SUS, né, do SUS. E depois eu fui transferido para o posto de saúde do Meireles. Foi ótimo, porque eu trabalhei 15 anos quase em frente da minha casa. Depois o posto de saúde fechou para acupuntura, eu fui para o HGF, foi quando eu encontrei o Nogueira. E tem um colega que faz também no hospital, no Walter Cantídio, né? Então, quer dizer, tem tem poucos. Então, assim, é necessário que haja cada vez mais esse fortalecimento, né, da especialidade e que com isso surja e que os governantes, que os dirigentes do nosso país, das prefeituras,
comece a enxergar mais e atender mais essa demanda, que é uma demanda que é crescente cada vez mais, porque hoje a população ela procura acupuntura, não é só aquele que tem uma formação ou um nível social melhor, não. Aquele paciente lá da periferia, ele quer acupuntura também, ele já sabe que a acupuntura funciona, hoje com as redes sociais, todo mundo, a acupuntura funciona, ele também quer. E isso é muito importante para a população, porque é uma medicina barata, uma medicina eficaz. Com pouco menos de R$2, tu trata um paciente numa sessão. Às vezes 10 agulhas de acupuntura. A estrutura de um consultório para acupuntura não é uma estrutura cara, né? Para o gestor. O gestor ele vai pensar nisso, né? O custo, né? É o profissional médico, agulha, não é isso? Bem mais barato muito que os medicamentos. Bem mais barato. Bem mais barato que a farmácia, né? Bem mais barato, né? Com certeza. Então, é isso que a gente espera que isso aconteça e que a gente luta para que isso aconteça. Um dos grandes impactos da acupuntura é diminuir o uso de anti-inflamatório não esteroides, né? Que tem inúmeros efeitos colaterais, né? A gente sabe. Haja vista o crescimento do número de clínicas de hemodiálise. Isso. E vários deles sendo proscritos. Quantos anti-inflamatórios não entraram agora, nos últimos anos entraram e de repente eles são cancelados, falar até o nome, Arcox, essas medicações, né, que entraram aqui. Então a acupuntura ela oferece ao paciente um tratamento focal. Você está com a dor do ombro, você trata o ombro. Você não precisa tomar um remédio que vai cair na sua circulação e vai afetar todo o organismo. Bom, saindo do SUS e no serviço privado, principalmente planos de saúde, algum ponto ainda de evolução? Bom, o que a gente observa, né, em relação ao atendimento de acupuntura é que há planos de saúde que contratam não médicos para fazer acupuntura. Isso porque eles se propõem a fazer por um preço mais barato. É uma questão de mercadologia. Perfeito. Eles sabem que se atenderem 10, 15, 20 pacientes, mesmo que eles cobrem mais barato, eles vão ganhar dinheiro. Ou seja, os planos de saúde estão no ato que a gente pode falar com muita clareza, é ilegal, né? A gente acabou de falar que tudo que a gente está falando aqui não é apenas reivindicação de uma classe, é reivindicação do cumprimento da lei, né? Isso a revelia do diagnóstico, isso a revelia dos riscos que os pacientes correm ao não serem diagnosticados corretamente, né? E aí a condução, muitas vezes os pacientes não, quando vão para um consultório do acupunturiatra, na realidade eles não fazem acupuntura, eles são encaminhados para um especialista. Perfeito. Eu acho que a gente está chegando aí na fase final aqui da nossa conversa, está muito boa. Queria agradecer demais aos 3 colegas que vieram, Dr. Nogueira, Dra. Vanessa, Dr. Agamenon, e deixar aqui o espaço aberto para considerações finais, alguma palavra que queiram deixar para os colegas médicos, para a gente partir aqui para o nosso encerramento. Eu agradeço também essa abertura do sindicato, da pessoa da Vanessa, tá certo? Do nosso presidente do sindicato. É importante esse relacionamento cada vez mais intenso, que a gente possa ter mais espaço, sabe? Que o nosso sindicato, que as nossas associações, elas abrem esse espaço para os colegas, para que a gente possa dirimir dúvidas, né? Esclarecer o que acontece, porque muitas vezes os médicos não sabem nem o que está acontecendo. A acupuntura ela pode ser feita por médico, tem médicos que não sabem que a acupuntura é especialidade médica ainda, né? Acha que pode ser feito por qualquer um. Então, assim, esclarecer isso aí, a gente ficar mais, estreitar, como diria assim, esses nossos laços, porque a classe médica mais unida, com certeza, ela é mais forte. Perfeito. Doutora Vanessa? Gostaria também de agradecer o convite de participar aqui com vocês, com meu professor Agamenon, meu professor Nogueira. Estamos aqui muito felizes de estar com os grandes nomes da acupuntura aqui no Ceará e também a nível de Brasil, porque estamos sempre presentes nessas reuniões nacionais. E realmente achar assim, que querer mostrar para a sociedade que essa especialidade médica, ela tem um potencial, um enorme potencial, cada vez maior, inclusive, e
como falamos aqui antes, com relação a essa parte de redução de custo de medicamento e um bem-estar na vida, porque eu acho que um dos indicadores, até da parte econômica a nível mundial, é a qualidade de vida. E em qualidade de vida nós podemos entrar tanto na parte da prevenção, tratamento, redução dos gastos mensais das pessoas com relação à parte de medicamento. Isso sem falar que tem muitos que têm alergia a medicamentos e ficam aí sofrendo com dores e com muitos problemas. Então, acho que me coloco aqui à disposição do sindicato, sempre que precisar, ou alguma pessoa que tenha alguma dúvida ou queira esclarecer algum ponto com relação à especialidade médica da acupuntura, estou à disposição. Muito obrigada. Obrigado, Vanessa. Doutor Nogueira. Eu lhe dar os parabéns pela iniciativa de esclarecer a população, esclarecer os novos médicos. É interessante que eu queria dizer, fechando aqui, é que a acupuntura ela não veio para concorrer. Ela é uma complementaridade da nossa medicina que a gente aprende aqui. Nós temos 6 anos de medicina e mais 2 anos de acupuntura. Então, aqueles que estudam a acupuntura têm um quê a mais para oferecer ao paciente na hora de fechar o seu diagnóstico. Então, meus parabéns pela iniciativa. Estou também à disposição para esclarecimentos, ou seja lá o que for. Obrigado, doutor Nogueira. Bom, gente, então é isso. Chegamos ao final aqui de mais um Laudo Med Talks. Espero que vocês tenham gostado do tema que foi debatido e até a próxima.